Para iniciarmos, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês, lá no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Amém? Todos acharam? Então vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor tem dado a cada um de nós de estarmos aqui na tua presença. E te pedimos, ó Deus, desde já, a tua presença no nosso meio e perdão dos nossos pecados. E que essa mensagem, Senhor, possa ficar gravada na nossa mente para nunca mais esquecermos. E que o Senhor possa dar força a cada um de nós para que possamos viver aquilo que temos professado e pregado. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, Eu falei 1 Pedro, né? Não falei o versículo não, né? 5, verso 8. Amém? Vamos lá. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, vamos abrir lá em Lucas também, aí lá a gente comenta. Lucas, capítulo 21. Amém? Lá no texto que nós lemos, lá o Pedro, inspirado por Deus, falou assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não foi isso que nós lemos? Sede sóbrio. Irmão, quer dizer o que é isso para nós? Que nós não estamos sendo sóbrios. Estamos embriagados com o quê? Nós não bebemos? Embriagados com muitas coisas. Muitas coisas desse mundo. Aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, está escrito aí, ó. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Aí está respondendo qual é essa embriaguez. Olhai por quem? Olhai pelo meu irmão? Olhai por meu vizinho? Olhai por quem que está falando aí? Todos estão acompanhando, então? Olhai por quem, então, aí? Olhai, pelo menos na minha tradução está assim, olhai por vós. Isso. Irmão, muitas das vezes nós olhamos mais para a vida dos outros do que para a nossa. Por isso o próprio Jesus Cristo aí falou, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. 34. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, o conselho é: vigiai, pois, em todo tempo, para que isso não aconteça com você nem comigo. E que o nosso coração não se encarregue, fique embriagado também, de tanta coisa errada, embriaguez, glutonaria e várias outras coisas da vida. Agora nós vamos aqui ver alguns textos muito interessantes também, que tem tudo a ver com isso. Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias dos últimos dias. Assim a profecia nos diz.
Reavivamento e reforma. Os irmãos sabem o que é um reavivamento e uma reforma? Uma reforma, a nossa igreja está precisando de uma reforma? Se olhar para cima, dá para ver que está, né? E nós? Estamos precisando de uma reforma? Em qual ponto? Vários, né? Vários pontos precisamos de uma reforma. Vamos ver alguns textos, algumas citações da própria palavra de Deus que nos mostra realmente o que estamos precisando nos nossos dias. Estamos finalizando mais um ano, não é assim? Falta quantos dias para finalizar o ano? 10 dias para finalizarmos o ano. Vocês já fizeram um propósito para o próximo ano? Já fizeram um orçamento? Já fizeram uma análise do que vocês e eu fizemos durante esse ano que passou? Então, se você não fez ainda há tempo. Vamos ver aqui alguns textos que falam realmente sobre isso. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Interessante, lá tem um ponto, parou. Precisamos fazer uma reforma, mas, primeiro passo, nós só fazemos ela se tivermos aquilo ali, ó. Que é que precisamos? Nós precisamos do Espírito Santo, porque pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos. Mas se nós buscar primeiro o Espírito, nós conseguimos. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Nós vemos no primeiro texto da Bíblia que nós lemos, lá fala que Pedro, inspirado por Deus, falou, sede sóbrio. Aqui está falando no mesmo sentido. Nós precisamos de uma renovação da vossa mente. Quem acha que a sua mente está boa, é bom de reaver isso aí. Então nós precisamos ser reavivados novamente das nossas faculdades espirituais. Pode passar, próximo. Abrindo. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Reformas não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma deve efetuar uma obra que lhe é designada, e no realizá-la precisa fundir-se. Então, as duas trabalham juntas, tanto a reforma como o reavivamento. Então, os irmãos já sabem o que é reavivamento? Já, né? Falou naquele texto anterior. Então, reavivamento é uma renovação da vossa mente, uma reorganização de tudo aquilo que eu fiz, eu vou fazer. Reforma está no mesmo sentido. Reformar algo que já existe dentro de mim. Essa igreja, nós deu um exemplo, se está precisando de uma reforma. Sim, está precisando, porque ela já existe. Então, Deus plantou a semente dele dentro de nós. Só que nós, infelizmente, destruímos muitas coisas. Então, precisamos se reorganizar. Precisamos fazer uma reforma na nossa vida. Em todos os sentidos da vida. E vamos ver alguns textos que vai falar o que é que nós precisamos fazer. Estamos vivendo num tempo solene entre as cenas finais da história da Terra. E o povo de Deus não está desperto. Deve eles despertar e fazer maior progresso na reforma de seus hábitos de vida. Alimentação, vestuário, trabalho, repouso. Em tudo isso deve glorificar a Deus.
Está preparado para dar combate ao nosso grande inimigo e desfrutar as preciosas vitórias reservadas por Deus para os que exercem a temperança em todas as coisas, enquanto se empenham por alcançar uma coroa incorruptível. Então, nós já sabemos por onde começar. A alimentação. Precisamos reformar a nossa alimentação. Quer ter uma boa saúde? Quer combater o coronavírus? Quer combater essas outras doenças? Façam. Se alimente adequadamente, assim como Deus mandou. Que com certeza Deus vai fazer a parte dele. Vestuário. Está se vestindo como Deus tem mandado? Essa é uma pergunta para cada um de nós. Repouso. Está descansando ou está trabalhando dia e noite para ganhar dinheiro? Como está o seu tempo? Aí lá, o texto continuou falando, em tudo isso deve glorificar a Deus. Então, quando fazemos qualquer coisa, 1 Coríntios 10, verso 31, lá está escrito. Quem lembra do texto? Quer comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta é, estou fazendo mesmo para a glória de Deus ou para a minha? Próximo texto. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar a sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante a sua cooperação com os obreiros mestres na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Então, irmão, se tem alguém no nosso meio que tem preconceito em relação a isso, em relação a reformas, lá falou reforma de saúde. Nós precisamos fazer uma reforma de saúde? Precisamos, irmão. O que é reforma de saúde? Muitos pensam que fazer reforma de saúde é parar de comer carne, mas não é. É um conjunto de coisas. Reorganização é muitas coisas. Só que quando falamos de reforma, a pessoa já vem falando de carne. Não é só carne, irmãos. É muitas coisas. Açúcar, por exemplo. É a forma de comermos, o horário de comermos. É uma reforma. Se nós fizermos isso aí, você vai ver mais na frente o que Deus vai falar. Próximo. Consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso de seus dons. Olha só o que Paulo disse. Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A pergunta é, estamos fazendo isso? Apresentando a Deus como sacrifício vivo nosso corpo? Para que isso serve? Eu apresentar a Deus o meu corpo como sacrifício vivo? Para que serve? O próprio texto responde. Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu só vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não estiver conformado com o mundo. Se eu me conformar com o mundo, como vivem os do mundo eu quero viver, então eu não vou entender o plano de Deus. Não vou entender o plano da salvação. Por isso ele falou lá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mais embaixo, não conformeis com este mundo, é isso mesmo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então significa que só vou saber disso se eu, primeira coisa, apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, que é um culto racional da mente, e também não se conformar com como os mundanos vivem. Próximo. A obra da reforma de saúde é o meio empregado, está repetindo? Pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo
e para purificar a sua igreja, está repetindo. Então, esse foi o plano de Deus. Foi através disso aí que Deus quer restaurar o povo dele. Pode passar. Os que ocupam cargo de instrutor e dirigente em nossa causa devem estar firmados no terreno da Bíblia, com relação à reforma de saúde e dar testemunho decidido aos que creem que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Cumpre traçar uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem, e os que servem a si mesmo. Então tem que haver uma diferença, tem que haver uma separação. Eu abro exceção para quem quiser acrescentar alguma coisa, está aberto, beleza? Quem quiser falar alguma coisa, está aberto, para que eu não fique falando sozinho, beleza? Continue. Próximo, por favor. A fim de ser purificado e permanecer puro, os adventistas do sétimo dia devem ter o Espírito Santo em seu coração e em seus lares. O Senhor me deu esse esclarecimento de que quando o Israel de hoje se humilhar perante Ele e purificar o templo da alma de toda contaminação, Ele ouvirá suas orações em favor dos enfermos e os abençoará no uso dos seus remédios para as enfermidades. Quando em fé o instrumento humano faz tudo o que pode para combater as enfermidades, usando os métodos simples de tratamento que Deus proveu, seus esforços serão abençoados por Deus. Irmãos, Deus quer fazer milagre aqui nessa igreja. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ali falou que quando nós fizermos tudo que nós damos conta de fazer, aí Deus opera. Mas você já quer um milagre direto, sem fazer nada. Igual as outras igrejas aí, e chega e já bota a mão e a pessoa o demônio já é expulso, mas aí depois o demônio acorda de novo e continua praticando as mesmas obras. Então, não é assim que Deus quer trabalhar. Ele quer curar o mal que existe dentro de nós. Quer cortar o mal pela raiz. Isso depende de nós temos que fazer a nossa parte. Continuando. Pensamentos vira ações e ações vira hábitos. Hábito vira o caráter e o caráter vira o seu destino. Então, os pensamentos também viram as ações. Então, quando nós fazemos qualquer coisa, a primeira coisa que vem onde é? Não é na mente? Então, até nos pensamentos, nós vamos ver outro texto aí na frente, que nós temos que fazer uma reforma no nosso pensamento. Agora, como que eu consigo fazer uma reforma no nosso pensamento? Consegue, sim. Deus deu esse poder para nós, de reformar nossa mente. É tanto que, em várias passagens, o próprio Jesus nos ensina. O próprio texto que nós lemos lá em Pedro fala para nós ser sóbrio, não ser embriagado, pensar somente o que é bom. Em Filipenses 4, verso 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então tem vários textos que falam. Próximo. Como povo temos de reformar-nos, especialmente os pastores e professores da palavra, carecem de reformar-se. Sou instruído a dizer que os nossos pastores e aos presidentes de nossas associações, vós obreiro de Deus, na obra de recuperar pessoas a perecer, depende muito de nosso êxito em vencer o quê? Vencer o apetite. Então depende muito isso aí. Para que eu possa vencer o apetite, eu tenho que ter o quê que falou aí? Bora, gente. Tem que ter coragem, irmãos. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Não é fácil, precisa de coragem, de desejo, de vontade. Isso eu tenho por mim mesmo? Não tenho, mas eu tenho que pedir quem?
Quem tem, quem já venceu, que é o próprio Jesus. Vamos lá, continuando. O povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Todo mundo está discernindo isso aí. Quando vê uma doença chegar, vixe, irmãos, estão vivendo realmente os últimos dias. Só na boca, só fala assim. Estão vivendo realmente os últimos dias. Os sinais da vinda de Cristo são demasiado claros para deles se duvidar. E em vista dessas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Deus chama a todos, tanto os pregadores como o povo, para que despertem. Todo o céu está em alerta. Então, Deus não chamou só os pregadores, não. Todos nós somos pregadores. Por mais que você não saiba subir aqui ou tem vergonha ou não dá conta, você consegue falar com seu irmão, sua irmã, sua vizinha, todos, sem exceção. Deus não chama pessoas que não servem para nada. Deus só chama pessoas que servem para alguma coisa. Então não tem desculpa para ninguém. Todos nós devemos pregar de alguma forma. É a primeira pregação. É a nossa vida. Muitas das vezes você não abre nem a boca. Mas a sua vida, alguém já vê o que você está fazendo. Próximo. Satanás está procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que seja, afinal, pesado na balança e encontrado em falta. Esse é o maior perigo do povo de Deus. E aí, no dia do ajuste final, as pessoas vão chegar, os seus amigos vão chegar, seus vizinhos, seus parentes mesmo. Ué, irmão, por que você não me falou isso? Você tinha tudo na boca, na palavra, e não me falou nada. E aí, como disse ali, Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, não fazer nada para Deus. E aí, não salvando, não somos salvos. Aí o negócio fica mais feio no futuro. Próximo texto. Satanás controla a mente dos não consagrados observadores do sábado, levando-os a terem suspeita uns pelos outros, a criticar, a serem censores. É sua obra especial dividir os corações para que a influência, a força e o trabalho do servo de Deus se mantenha entre não consagrados observadores do sábado, e seu precioso tempo seja ocupado em ajustar pequenas desinteligências quando devia ser empregado em programar verdades aos incrédulos. Olha só o que Satanás faz, irmãos. Isso é terrível. Então ele ocupa o povo de Deus em falar mal do seu irmão, em ver defeito uns nos outros. O que mais se falou ali? Criticar. Por isso aquele trecho lá de Lucas falou tudo. Olhai por vós mesmo. Ficar olhando para a vida dos outros, cuida da sua. Entendeu? Porque isso é obra de Satanás. Próximo. É impossível trabalhar em favor da salvação dos homens e mulheres sem apresentar-lhe a necessidade de abandonarem os prazeres pecaminosos, quais destrói a saúde, evita a alma e impede que a verdade divina impressione a mente. Deve-se ensinar os homens e as mulheres a fazerem cuidadosos exames de todo o hábito e prática e abandonarem sem demora aquilo que origina um estado doentio do corpo e lança dessa forma uma escura sombra sobre a mente. Olha só. É uma doença, irmãos. É uma doença terrível que o diabo coloca para impedir de entender a palavra. Então, quando você não faz nada para Deus,
Aí você recebe muito tempo para fazer outras coisas. Precisamos agora começar novamente, recomeçar novamente. Reformas são necessárias na alma, no coração e na vontade. Tá vendo aí, ó? Uma reforma na vontade. Interessante? Uma reforma na vontade. Ó. Isso. Não pode. Então devemos fazer uma reforma até na nossa vontade. Eu tenho vontade de estudar a Bíblia? Não temos, mas tenho que fazer uma vontade, uma reforma nela. Então descobri que eu tenho que fazer uma reforma na minha vontade. Então eu tenho que fazer um esforço para que isso aconteça. Então realmente, quando falamos de reforma, tem que ser em todos os sentidos da vida. Alimentação, vestuário, pensamento, vontade, o que mais? Próximo texto, deve falar. Os hábitos formam o caráter, portanto, se não cuidarmos de nossos hábitos, não estaremos habilitados para unir-nos com os agentes celestiais na obra de salvação, nem preparados para entrar nas mansões celestiais que Jesus foi preparar. Irmãos, interessante, né? Nós precisamos fazer isso aí, uma reforma nos hábitos. Senão nós não estamos preparados para encontrar com os anjos de Deus. A pergunta para nós hoje, se nós hoje, agora todos nós morresse, tudo junto aqui, estaríamos preparados para encontrar com os anjos, viver junto com eles? O certo seria. Por isso o próprio Jesus falou. Como foi que Jesus falou? O apelo que Jesus falou. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. O hoje, sempre coloco o hoje. Então, muitas das vezes, irmão, nós se relaxa e ficamos esperando fazer alguma coisa na nossa vida. Eu vou começar só na semana que vem. Vou curtir mais um pouquinho. Vou ouvir, vou comer, vou fazer isso ou outras coisas. E aí a pessoa vai e se falece, né? O diabo mata, ou alguma coisa acontece, e ele vai sempre se preparar para o céu, ou para o inferno, né? Então, nós devemos fazer isso já e agora. Quando ouvirmos isso, não tem mais desculpa. Próximo. Pois só estarão no céu aqueles que submeterem sua vontade e propósito à vontade e propósito de Deus. A pessoa cujo caráter foi provado, que suportou a prova, que é participante da natureza divina, estará entre aqueles aos quais Cristo declara bem-aventurado. Então, somente essas pessoas vão estar junto com Jesus. Não tem como a pessoa ir de qualquer forma para o céu. Próximo texto. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão intimamente relacionado com a mensagem do terceiro anjo, como a mão está com o corpo. A mensagem do terceiro anjo está escrita onde? Quem lembra? Apocalipse 14, versos 6 até o 8. As 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Poucas pessoas sabem o que é isso. Muito tem esperado que Deus o guarde de enfermidades, meramente porque eles suplicam. Mas Deus não deferiu suas orações porque sua fé não foi conformada pelas obras. Deus não operará milagre para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmo, mas estão de contínua violação às leis da saúde e não fazem esforço para evitar as enfermidades. Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que abençoados resultados se sigam. E podemos pedir com fé a Deus que abençoe nossos esforços pela preservação da saúde. Ele responderá então a nossas orações, se seu nome puder ser glorificado por isso. Então, irmãos, quando nós fazemos tudo
que podemos, que damos conta de fazer, aí sim podemos implorar a Deus que Ele com certeza ouvirá nossas orações. Na vida do verdadeiro cristão, o adorno externo está sempre em harmonia com a paz e a santidade internas. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O sacrifício e a negação do eu assinalarão a vida do cristão. E a evidência de que o gosto está mudado será vista no vestuário de todo aquele que andam na vereda aberta para os redimidos do Senhor. Então, irmãos, elas verem quando a pessoa está mudando ou está mudada. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Por que Jesus falou isso? Porque ele fez isso. Ele renunciou tudo que ele tinha, tudo. Não só lá em cima, quando foi para vir aqui na terra. Mas ele renunciou aqui também. E o tudo que ele tinha, a pior coisa que tem, a dificuldade maior de nós renunciar, não é renunciar a um bem material. Renunciar ao nosso próprio eu. Talvez é fácil renunciar a uma casa, um carro. Não é tão fácil, mas é mais fácil você fazer isso do que renunciar a você mesmo. E interessante que hoje, nosso dia que vivemos, 18 de dezembro de 2021, nós precisamos fazer uma renúncia de si mesmo. Como que eu faço uma renúncia de mim mesmo? Eu faço por experiência própria. Se eu tenho raiva do meu irmão, então, preconceito da minha irmã, da minha esposa, eu acredito que a renúncia maior é essa, eu chegar nela e pedir o perdão dela. O orgulho, ele cai por terra. E eu acredito que o próprio Jesus fez isso. Quando quantas vezes os irmãos dele humilharam ele. E ele não fez nada, pelo contrário, ele orava por eles. Por isso que o próprio Jesus falou, orai amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, acredito que a renúncia, para nós, acredito que isso aí já vai ser alguma coisa. Se rebaixar, no caso. É como se fosse se rebaixando. Mas isso para Deus é muito grande. Quando nós pedimos perdão a alguém que nos ofendeu, alguém que falou mal de nós, muitas das vezes você tem que fazer isso, mesmo você estando errado. Você pode fazer isso. Eu já fiz isso, deu certo. Mesmo eu estando certo, eu pedi perdão à pessoa que me ofendeu. E acredito que não existe renúncia maior do que isso. Renunciar a si mesmo. Deixar de lado os orgulhos. Próximo texto. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um feliz voo dos sentimentos, mas o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Então não começa uma reforma de um dia para o outro, mas é dia após dia que você vai chegando lá. Salvação, santificação e glorificação. Próximo. Isso é fácil de fazer? Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. É a única coisa que Deus não faz por nós. A única coisa que Deus não faz por nós é mudar o nosso caráter. É isso que o texto está falando aí? Mas ele dá uma forcinha. Qual é a forcinha que ele dá para nós?
Pode ajudar aí, irmãos. Qual é a força que Deus dá para nós? Ele não transforma o nosso caráter, assim, do piscar de olho. Isso. Mediante os esforços, ele dá as dificuldades para nós, para transformar nosso caráter. Muitas das vezes coloca uma pessoa bem terrível perto de nós, no emprego, em casa, na rua, para transformar nosso caráter. Lá em Tiago ele fala lá que dá as aflições para nós, para transformar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé. Isso não vem de graça. Isso é através de muita luta. Através de diálogo com Jesus. Só podemos vencer mediante esforço. Não se pode corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforço débeis e intermitente. Está vendo aí, ó? Longos e perseverante esforço, severa disciplina e rigoroso conflito. Então, Deus coloca isso aí para que transforme nosso caráter. E muitas das vezes, quando Deus manda uma aflição para nós pedimos, Senhor, tira isso de mim, Senhor. Não é assim? Tira isso de mim que eu não aguento mais. Mas o plano de Deus não é esse. A nossa oração devia ser, meu Deus, me dá força para vencer isso. E Deus está colocando essas situações para que nós possamos vencer o nosso caráter. E nós manda Ele tirar, em vez de pedir força e sabedoria para poder vencer. Próximo. Pode tirar isso aí. Pode tirar, Sabrina. Presta bem aqui meu celular, por favor. Só o último aqui, viu, irmãos? Para nós concluirmos. Não deu nem meio dia ainda. Só um minutinho, tá? Para concluir, meu irmão, eu faço um apelo para nós mesmos. E uma reflexão para mim e para você. Nós temos que, cada dia, agradecer a Deus por estarmos vivos. Todos os dias. Os irmãos fazem isso? Se os irmãos perceberam quantas pessoas morreu esse ano? Quantos parentes, amigos, foi morto por essa maligna doença que veio. Então nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos vivos aqui hoje. E se nós estamos vivos hoje, é porque Deus nos protegeu, nos guardou. E eu tenho agradecido a Deus por isso. Então eu tenho que agradecer a Deus porque Ele me conservou até aqui. E o que eu estou fazendo com a vida que Ele me deu? Eu estou vivendo de qualquer jeito? Estou curtindo só o mundo? Então, como nós falamos de reformas e de reavivamento, a partir de hoje precisamos fazer uma reforma, uma reorganização na nossa vida diária. A nossa vida, em todos os sentidos da vida. Outra coisa, se alguém tiver alguma queixa contra o seu irmão, então vai até ele e reorganiza isso. Eu peço de todo coração a todos que tiver com raiva, tiver feito alguma coisa errada, alguma coisa que magoou o seu irmão, não passe esse ano com raiva do outro. Peça perdão para ele. Se você não amou seu esposo, sua esposa, seu irmão, quem está de perto, de longe, então, a partir de hoje, faça isso. Abrace, beije. Aproveite quem tem pai, quem tem mãe. Aproveite seu pai, aproveite sua mãe enquanto está vivo.
Aconteceu muito fato esse ano que foi lamentável. Muitos pais, muitas mães, hoje estava vivo aqui, tranquilo, amanhã amanheceu morto. E muitos pais, eu vejo para a minha própria família, tem irmão meu, intrigado com o meu próprio pai. Irmãos com irmã. No ano passado eu tive que se juntar com eles e fizemos uma reorganização, mas esse ano começou tudo de novo. Aí eu não posso fazer mais nada, só conversar. Então eu vejo isso na minha própria família, isso é ruim. Aqui no nosso povo de Deus, no povo que é considerado povo de Deus, isso atrasa também a igreja. A minha vida espiritual, ela morre também quando eu fico com raiva de outro, quando eu me intrigo com alguém. Então o meu apelo é esse, que nós possamos consagrar mais, buscar mais a Deus e se organizar, reorganizar, planejar para o próximo ano. Que Deus possa nos abençoar e nos dar um Feliz Natal a todos.